Olá, seja bem-vindo. Me chamo Fábio Cardoso. A intenção aqui não é convencer, é nos fazer pensar sobre tempos, realidades e seres deste mundo e do outro, sobre o que existe, o que existiu e o que talvez ainda venha a existir. Inscreva-se, não custa. Quando os trabalhadores da turfa encontraram o corpo em meio ao frio pântano dinamarquês, pensaram ter descoberto um crime recente. O rosto, tão humano, estava sereno. Os olhos fechados, a barba aparada, o semblante calmo. Parecia alguém adormecido. Ninguém imaginava que aquele homem dormia há mais de 2 milênios. O que parecia um cadáver de dias era, na verdade, o testemunho intacto de uma vida antiga. Assim surgiu o Homem de Tollund, revelado ao mundo em 1950, no coração da Jutlândia. Seu corpo estava tão bem preservado que os camponeses chamaram a polícia, convencidos de que se tratava de um assassinato recente. Só quando os arqueólogos chegaram é que a verdade começou a emergir em fragmentos de pele e fios de cabelo, em ossos e em silêncio. O corpo jazia encolhido, em posição de repouso, com uma corda de couro trançado ainda presa ao pescoço. Era o primeiro indício de que a serenidade do rosto escondia uma morte ritual. As análises iniciais confirmaram. Ele havia sido enforcado. O nó, intacto, indicava precisão e intenção. Nenhum sinal de luta, nenhum desespero. Tudo nele parecia obedecer a uma calma ritual. A forma como o corpo fora disposto, olhos cerrados, expressão tranquila, sugeria algo maior que uma execução. Um sacrifício. Na Idade do Ferro, a linha entre fé e medo era tênue. O pântano, com seu silêncio espesso e suas águas imóveis, era visto como um portal entre mundos. E pode ter sido o altar escolhido para aquela entrega. O enigma se aprofundou quando, séculos depois, a ciência moderna voltou a examinar o conteúdo de seu estômago. Sob microscópios e métodos que os antigos jamais sonharam, a última refeição do homem revelou-se simples e simbólica. Um mingau de cevada, linho e sementes de persicária pálida. Uma erva daninha. À primeira vista, parecia um alimento comum. Mas a arqueóloga dinamarquesa Nina Nielsen notou que a presença das sementes impuras não era casual. Elas não deveriam estar ali. Eram, ao contrário, um sinal. A persicária era removida durante a colheita, tida como impura, indesejada. Tê-la incluído deliberadamente no mingau transformava o prato em um gesto, um ritual, um alimento destinado não à nutrição, mas à passagem. Seria a refeição dos sacrificados, o símbolo da entrega total. Comer o que era rejeitado como o último ato de humildade diante dos deuses. Ninguém sabe se o Homem de Tollund compreendia o sentido daquilo. Talvez apenas aceitasse o gesto, o sabor amargo que precede o silêncio. Os novos exames revelaram ainda fragmentos de crosta queimada, indício de que o mingau fora cozido em um vaso de barro, e pequenas partículas de peixe. Ele sofria de parasitas, tênias e infecções intestinais, consequência de carne mal passada e água contaminada. De repente, a figura quase mítica ganhava humanidade. Por trás do símbolo, havia alguém comum, sujeito às dores e doenças do seu tempo. Alguém que viveu entre a fé e o medo, entre a terra e o frio, entre o sagrado e o inevitável. O Homem de Tollund não está sozinho. Escavações em toda a Europa revelaram dezenas de corpos de pântano, homens e mulheres da Idade do Ferro, preservados por um milagre químico da natureza. A falta de oxigênio, o frio constante e a acidez da turfa impediram a decomposição, criando cápsulas perfeitas de tempo. Muitos desses corpos exibem sinais de rituais, gargantas cortadas, mãos atadas, expressões serenas ou de terror. Tudo indica que, em tempos de fome ou seca, vidas eram entregues para restaurar o equilíbrio entre os homens e os deuses. A historiadora Miranda Aldhouse Green descreveu os pântanos como fronteiras entre o humano e o sobrenatural. Eram locais de oferendas, armas, vasos, joias e corpos. Acreditava-se que lançar algo ao pântano era entregá-lo a outro mundo. Por isso, talvez, os corpos fossem dispostos ali com tanto cuidado, não apenas mortos, mas consagrados. Preservá-los no pântano era mantê-los entre os mundos, impedindo que partissem completamente. O Homem de Tollund parece ter aceitado isso. Seu rosto é o retrato da entrega. Comer o que era impuro pode ter sido o selo de sua purificação final.
A refeição tornava-se um pacto, o alimento rejeitado transformado em oferenda. Sua serenidade, então, é mais que calma, é fé. O pântano, ao preservá-lo, não o apagou. Fez dele um guardião, um eco. A terra seca devolve o corpo ao pó, o pântano o aprisiona, e ao aprisioná-lo torna-o eterno. Outros corpos confirmam esse padrão. O homem de Graubal, descoberto em 1952, também na Dinamarca, foi encontrado com a garganta cortada e o mesmo tipo de mingau no estômago. A repetição do ritual indica uma tradição, talvez uma liturgia de morte e renascimento. Comer, morrer e permanecer. Assim, os antigos mantinham viva a aliança com os deuses. Nina Nielsen, que estuda o homem de Tollund há anos, afirma que cada detalhe é uma mensagem. Os pântanos são arquivos de fé, lugares onde a ciência toca o mistério. Para ela, observar aquele rosto é encarar o passado em carne viva. Diante do vidro do Museu Silkeborg, onde ele repousa, há um silêncio quase sagrado. O homem parece respirar. Não é apenas um corpo, é uma presença. Nielsen costuma dizer que o homem de Tollund é o espelho de nossa mortalidade. O tempo é outro tipo de pântano. Conserva o que não compreendemos, mas lentamente devora tudo. Ele é o lembrete de que nenhuma fronteira é definitiva entre o que fomos e o que ainda seremos. Ao olharmos seu rosto, vemos o reflexo do nosso próprio destino. O elo entre o humano e o eterno. O pântano o guardou, o tempo o esqueceu, e a humanidade o reencontrou. Hoje, diante dele, compreendemos que morrer também é permanecer. O homem que foi entregue à lama para desaparecer, tornou-se o que nunca se foi. Ele existe entre a terra e a água, entre o esquecimento e a lembrança. Um ser de dois mundos, uma oferenda que o tempo recusou a consumir. E diante de seu rosto tranquilo, sentimos o peso silencioso de nossa própria eternidade.